professores, boa noite. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, né, pra gente bater um papo. Eu gosto de fazer esses vídeos ao vivo, não para eu ficar só falando, apesar de que boa parte das vezes é isso que acontece, mas eu gosto de interagir, né, com vocês. Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Como que eu compartilho isso com as pessoas? Não sei. Para que possam participar. Ah, já tem uma pessoa assistindo. Então, como eu sempre gosto de ser breve, objetiva, direto ao ponto. Gente, Cleo, né? Acredito que o ano de 2018 foi um ano que as pessoas ouviram muito essa palavra, essa sigla, quer dizer, Content and Language Integrated Learning. Com esse crescimento das escolas bilíngues e de escolas com programas internacionais ou programas de imersão em inglês, mas que utilizam um pouco da metodologia CLEO, os professores começaram a ter que se inteirar do que é isso, né? E para muitos de nós que viemos de escolas de idiomas, né, ensinando ali a língua inglesa, com foco na língua, falar de Content and Language Integrated Learning é um outro mundo, com certeza, né? Porque além da gente ter um conhecimento linguístico dessa língua adicional, da língua inglesa, nós também temos que nos inteirar sobre os conteúdos. Porque diferente do que vem num livro de inglês, onde é uma lição de inglês com um tópico de ciências, na metodologia CLEO, né, os materiais que estão inspirados na metodologia CLEO, as escolas que seguem essa linha, o movimento inverso. Eu tenho uma unidade, um capítulo, um projeto que seja, com um tema de uma área de conhecimento, normalmente de ciências, matemática, estudos sociais e afins, e eu vou tentar não, né? Eu vou desenhar qual é a língua que os alunos precisam, quais são as estruturas linguísticas na língua adicional que os alunos precisam para poder compreender e produzir conhecimento dentro dessas áreas nesta segunda língua, né? Então a gente faz um movimento inverso aí. Então isso causa muita confusão, às vezes alguns professores vão participar de processos seletivos em escolas regulares, escolas bilíngues, né, e que usam essa metodologia, lembrando que CLEO não é a mesma coisa que educação bilíngue, o CLEO, ele é uma abordagem, ele é uma metodologia, né, que é usada para ensinar conteúdo e língua ao mesmo tempo, digamos assim. Nem toda escola bilíngue vai utilizar CLEO, né, então, só para deixar isso claro, mas no Brasil, maior parte das escolas, né, ou boa parte, não vou falar maior parte, que eu não tenho esse número, mas vamos dizer boa parte, usa a metodologia CLEO. Então, é importante para o professor que vai participar de um processo seletivo, ou que foi contratado em uma escola, né, que antes o professor estava na escola de idiomas, agora vai para uma escola regular que está nesse contexto, entender que é muito difícil para a gente se desvencilhar desse norte linguístico que a gente tem. Bom, esse ano eu vou ensinar o verbo to be, eu vou ensinar isso, aquilo outro, né? Sendo que na abordagem CLEO ali, claro, a gente tem um olhar para os objetivos linguísticos das estruturas, só que primeiro eu tenho que olhar para o conteúdo que eu vou ensinar das outras áreas de conhecimento, e assim, aí sim eu vou pensar em quais estruturas linguísticas os meus alunos vão precisar dominar para conseguir entender e se expressarem dentro dessas áreas de conhecimento. Então, o nosso objetivo, nesse caso, é desenvolver os nossos alunos academicamente em outras áreas de conhecimento. O Albano Neto disse: uso CLEO com os meus alunos diariamente, entre outros, como Task-Based Learning. O TBL que você fala aí é o Task-Based Learning, ou porque eu sei que tem outra coisa também que tem essa sigla e eu não lembro agora. Se não for, me corrija, por favor. Né, Project-Based Learning, e assim, né, gente, a gente não precisa
usar apenas uma abordagem, uma metodologia só, nossa, eu só vou usar isso. A gente pode mesclar as coisas, claro. Ali, quando eu falo no chão da sala, se você se depara com a tua turma, que o present perfect não vai, o passado simples, vixe, tá difícil para um conteúdo de história, por exemplo, né, que você está falando de coisas do passado, eles precisam se expressar dessa maneira e eles estão com muita dificuldade ao ponto disso prejudicar a comunicação deles, prejudica ali o que eles estão comunicando dentro daquele conteúdo, para a aula mesmo, vão aprender aqui o Simple Past, né, mas isso não pode ser o norte dentro de uma metodologia CLEL. Dentro de uma metodologia CLEL, a gente tem que pensar nas duas coisas acontecendo de modo simultâneo. O conteúdo, ali, ciências, matemática, estudos sociais e afins, eles são o terreno, né, principal dessas aulas, e o que vai permear esse terreno é o conteúdo linguístico. Então, eu aconselho para as pessoas, né, que estão pensando em migrar para escolas que utilizam essa abordagem, essa metodologia, que estudem para valer, tenham acesso a planos de aula que utilizem essa abordagem, procurem aulas no YouTube, vai ter, né, aulas gravadas ali, onde o professor usa essa metodologia, para a gente entender, porque isso é muito distante da realidade nossa, né? Qual que é o contexto hoje de um professor de currículo em inglês dentro de uma escola regular? Qual que é a carreira, a história profissional de boa parte desses profissionais? Boa parte veio da escola de idiomas, né? Boa parte veio utilizando abordagem comunicativa, enfim, né, que vamos dizer que 99% das escolas de idiomas hoje usam, e então, para a gente, quando a gente vai entrar nesse mundo, isso daí é um choque, né? Oi, Vera, professora, você sugere algum site com esses planos de aula? Vera, eu vou dar uma procurada, eu sou ruim de memória, assim, de jogar aqui de cabeça, mas eu sei, que tem pouquinho, né? Mas, por exemplo, naquele livro, Essential Teacher Knowledge, do Jeremy Harmer, tem uma seção dedicada apenas para CLEL, né? E ali tem um apêndice ali com alguns planos de aula, mas eu vou dar uma procurada e aí eu coloco aqui depois, tá bom? Aí você vai receber a notificação. Então, eu falo isso por mim. Quando eu fui migrar para a escola bilíngue, eu fui convidada. Gente, a primeira entrevista, obviamente, eu não passei, né? Eu fui convidada para entrevista numa escola X aqui em São Paulo, na época, e eu tinha que preparar uma aula utilizando a metodologia CLEO. E a minha aula virou uma aula de inglês, a aula que eu apresentei. Tanto que a coordenadora falou assim, nossa, você é uma ótima professora de inglês, mas nós estamos precisando de uma professora em inglês, né? E isso me marcou, foi a partir disso que eu realmente comecei a estudar e entender o que é uma aula em inglês e não de inglês. E é complicado, gente, até hoje, assim, eu fico me policiando, né? Hoje eu não estou na sala de aula, eu trabalho na coordenação de uma escola bilíngue, mas até quando vai ter alguma orientação para um professor em planejamento, eu tenho que me policiar ali, falar, segura a professora de inglês que está gritando aí dentro de você, porque aqui o negócio é em inglês, né? E não devemos desmerecer a nossa história profissional como professores de inglês, quando a gente migra para esse contexto, porque toda essa bagagem linguística que a gente tem é extremamente importante para essa realidade do uso da metodologia CLEO, né? É de extrema importância, é válido demais, porque isso vai estar latente ali, para você olhar para um conteúdo, estruturar ali a língua em torno daquela área de conhecimento, você tem que manjar muito de língua inglesa também, né? Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, maravilhoso também. Beijos para Manaus. Olha, eu quero conhecer Manaus, né? Quem sabe rola um treinamento lá. Esperando convites aí. E então, assim, a gente tem que ter
A gente também tem que se valorizar, né? Eu falo às vezes, ai, porque eu sou ou era professor de inglês, não vai servir de nada se eu for trabalhar em um contexto onde eu vou ter que ensinar em inglês e não a língua inglesa. Vai valer, gente, ali no planejamento, na sua percepção da proficiência dos seus alunos, porque isso é importante, isso é esperado, né? Tem os benchmarks ali da proficiência linguística, eles fazem os testes de proficiência, né? Que escola bilíngue hoje que não coloca os alunos para fazer um teste de Cambridge. Boa parte delas. Então, valorizem o conhecimento que vocês têm da língua. E se o interesse é em migrar para essa realidade do uso da metodologia CLIL, estudem o que é essa metodologia e estudem os conteúdos principais que as escolas normalmente utilizam no seu currículo em inglês, que são Language Arts, Math, Social Studies e Science. É o que eu tenho visto, claro. Há outras, né, disciplinas aí que acabam, outras áreas de conhecimento que acabam entrando aí também. Só que, de básico ali, leiam sobre isso, aprendam também sobre o. E você não precisa só buscar coisa em inglês para aprender sobre ciências na educação infantil, ciências no Fundamental 1, ciências ali na educação básica, ou matemática, né? Você pode buscar outros tipos de materiais, outros tipos de livros, de conteúdos em língua portuguesa, né? E estudar pedagogia ali, né? As metodologias de ensino de cada área de conhecimento e se preparar para isso. No que eu puder ajudar, contribuir, contem comigo, mandem uma mensagem aqui na página e a gente vai conversando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Da Vera. Eu estou me sentindo perdida nos processos seletivos, apesar de já ter participado de uns workshops sobre bilinguismo, perdi emprego recentemente, as escolas mais conhecidas no ABC estão migrando para o bilinguismo. Eu entendo, gente, é bem complicado você entrar numa sala de aula, 10, 15, 20 anos dando aula assim, dando aula disso, realmente não é uma tarefa fácil. Mas eu acredito que o caminho seja esse, né? Estude como dar uma aula em inglês de outra área do conhecimento. Vista a tua capa de pedagogo, né? Porque ali no Fundamental 1, numa educação infantil, esse que vai ser o seu papel. Você é um pedagogo, você é um professor polivalente e você vai desenvolver os alunos em diversas áreas do conhecimento. Então, fica a dica também para que se invista, né? Não que eu acho que seja obrigatório, vai ser obrigatório por conta do MEC, né? Para você ser professora do currículo ali em inglês, por exemplo, né? Na língua adicional de um Fundo 1, uma educação infantil, você tem que ser pedagogo, né? Não tem como fugir. Né? Mas independente disso, acho importante estudar pedagogia, né, para entender as metodologias, a prática docente ali, né, as metodologias de ensino de diversas áreas do conhecimento, metodologias de ensino de geografia, de história, matemática, ciências, língua portuguesa também, né, produção textual, enfim. E alfabetização, né, a parte de letramento, alfabetização. Então, sim, se capacitem nisso, procurem conhecer isso. Eu também estou em constante capacitação, né? Eu fui por muito mais tempo, professora de inglês do que em inglês, então os estudos são constantes e eternos ali. Então, estudem, não só isso, né, gente, tem várias coisas para serem estudadas, né, quando se migra para uma escola regular que tem um programa bilíngue, mas eu acho que, como fica muito em evidência isso, acho importante começar por aí, né. Bom, essa é a minha singela contribuição, não sou a maior especialista expert em CLEL, também estou aprendendo, mas acho importante a gente trazer essas discussões aqui para esse nosso espaço. Então, agora eu me despeço de verdade, um abraço e contem comigo, vamos aprender juntos aí. Bye, bye.